Augusto, bom dia. Bom dia. Obrigada por nos receberes aqui no teu espaço. Bem-vindos. Gostava de começar por te perguntar, as perguntas não vão ter uma ordem cronológica, mas uma ordem de conversa. Por te perguntar de que forma é que tu combinas o sagrado e o profano no teu trabalho? São duas marcas que de alguma forma vão dialogando. Isso foi uma fase, digamos, foi uma fase em que, digamos que eu sempre tive uma relação com as imagens de me apropriar delas. Elas saem de contextos muito específicos e eu descontextualizo e coloco noutra narrativa. O facto de ser sagrado, ou seja, elementos ligados à nossa religiosidade, ou não, de facto pouco importa. Eu tenho sempre um sentido de natureza mais estética do que outra e importa-me sempre explorar algo que tenha um significado pré-adquirido e jogar com o significado novo que eu lhe possa acrescentar. Agora, já que falas nisso, eu não contava assim com essa pergunta, de facto, porque já não estou nessa dualidade, digamos assim. Essa dualidade aconteceu-se entre 2000 e 2010, por aí, mais ou menos. E porquê é que, imagino, que referes a essa história? Porque eu usava... Quer dizer, anteriormente tive outras fases, que eu não aguento muito tempo numa fase só. Não é? Quando eu acho que as coisas, ou os outros me dizem que as coisas estão a correr bem, ou estão resolvidas, e eu perco o interesse em prosseguir com uma expectativa que está mais ou menos prevista. E prefiro arriscar e fazer algo que é um desafio e é uma incerteza, e por isso é que eu vou mudando mais ou menos, 6 em 6 anos, mudo um bocadinho do que estou a fazer, às vezes mais radicalmente do que de outras vezes. Então acontece que eu passei daquela fase em que eu usava um azul, chamada literalidade, e passei a trabalhar com novos materiais, comecei a experimentar novos materiais. E nesses novos materiais cheguei a muitos vernizes, resinas, cheguei às resinas e usava pequenos, com os moldes que encontrava por aí, fazia essas plaquinhas redondas ou quadradas e aí imprimia um detalhe do corpo. O corpo nu, porque não fazia sentido ter adereços de roupa de época, portanto, o corpo eram fragmentos, normalmente relacionados ao sexo. Detalhes, coisas que normalmente nos nos prendem a olhar. E também tinha insetos e flores, e coisas assim. Quer dizer, era um pouco uma espécie de associação livre de imagens, não de palavras, mas de imagens. E o meu interesse era construir uma série de elementos que eu entregava, que eu montava, claro, criava associações de relacionar repulsão-atração, tipo um inseto e uma flor, ou uma flor e o sexo, qualquer coisa assim. Era muito livre, muito espontâneo, portanto não tinha que ser pensado. E eu gostava de entregar isso às pessoas que às vezes iam montar uma exposição e não dava indicação nenhuma. E a pessoa tinha liberdade para definir o resultado final. E, portanto, às vezes surpreendia-me, porque era uma coisa muito geométrica, às vezes não, às vezes saltava de uma parede para a outra, por vezes interessava-me mais o resultado, que é normal, mas fazia parte do jogo. Então era um jogo em que as pessoas podiam participar na definição do resultado formal, que podia mudar. Não é? Então as pessoas, nessa altura, questionavam-me qual era o meu interesse pelo tema. Neste caso, se eu tinha alguma questão particular no tema relacionado com o sexo, e eu ficava sempre assim um bocadinho sem saber o que dizer, porque não. Quer dizer, eu depois passei a fazer com muitas flores. Eu não tinha um interesse especial pela jardinagem, não é? Quer dizer, eu servia-me de um tema. Há outras explicações, para além desta,
As coisas não têm só uma explicação, têm um passado, têm uma história. As coisas vão sedimentando, não é? E depois nós encontramos uma explicação, mas pode não ser a única e nem até a mais importante. Esta é que eu encontro. Mas eu sei que pode haver outras razões mais profundas que vêm da nossa adolescência e tudo isso. No caso dessas imagens, eu depois acabei por concretizar, até tu deves ter conhecido, naquele projeto que eu tinha que era na galeria a Broadway, não é? Em que tinha a casa de banho que estava completamente forrada com recortes de revistas pornográficas, não era? Que eram só rabos ou mamas, assim, não é? Uma coisa assim. E eu depois pus-me a pensar porque é que eu tinha feito aquilo. Eu sei porque é que tinha feito aquilo. Eu estava anteriormente nessas resinas a querer fazer um trabalho em que eu não tivesse, digamos, a marca da minha expressão. Eu queria dessubjetivar a imagem da minha expressão pessoal, não é? O meu traço. E não queria nada que tivesse a ver comigo. E eu tentar fazer este percurso contrário, não é? Eu não queria identidade, eu queria pelo contrário. Eu acabei por chegar a essas coisas das resinas e desses bocados do corpo, não sei porquê. E depois eu lembro-me que quando eu era adolescente eu afinal também recortava bocadinhos de imagens e colava e fazia assim uns cadernos, não é? Quando eu faço essa casa de banho com esse padrão, digamos assim, é a mesma coisa. Por isso, às vezes nós não compreendemos no momento porque é que escolhemos e ficamos assim, não sei, não é? Calhou. Mas há uma explicação, pode haver uma explicação mais profunda. Pode não ter muita importância, que não tinha, mas existe. E então, essa é a parte do profano, não é? Essa parte do profano, que eu não vejo assim grande coisa. A coisa mais natural do mundo, a coisa menos original que há no mundo é o sexo. Isso faz-se, quer dizer, desde o início, porque senão não havia, nós estaríamos aqui, portanto não tem nada de originalidade, nada de transgressão, porque não era pornografia, era apenas a presença de elementos do sexo, desfragmentados, não é? Do corpo inteiro. Ok, e como um dia me cansei de trabalhar essa temática, esse caminho, porque depois as coisas começam-se a repetir, não é? E quando as coisas começam a repetir, eu começo-me a desinteressar. E como eu tinha feito umas viagens ao Brasil, e como depois disso, eu no Brasil encontrei uma realidade que é o sincretismo religioso, em que a religião estava presente em tudo. A religião é uma forma de religiosidade. Achei muito interessante esta presença na sociedade, na vida, no cotidiano das pessoas. E aqui eu sempre gostei de visitar e participar nas feiras populares. As feiras populares são de caráter religioso, essencialmente. E o profano também está, porque o caráter festivo e a comida, a transgressão, o álcool, a dança, fazem parte dessas festas religiosas. Portanto, a relação entre o profano e o religioso é algo umbilical, não é? E eu interessei-me por essa estética kitsch, pobre, popular, e durante um período trabalhei nisso. Mas não tinha um sentido religioso, tinha um sentido apenas visual. Eu tenho esta superficialidade, que é interesse pelas imagens. A mim interessam as imagens e não preciso de aprofundar o significado. Não quer dizer que eu não o faça, mas não é necessário. O estímulo das imagens, de diferentes origens, não tenho nenhum contrato com nenhum tipo de programa, não é? E é isso, aproprio-me dessas imagens que têm a sua realidade, o seu sentido, e eu gosto de jogar com isso. Achas que essa apropriação, estou-me a lembrar daqui de várias coisas, de vez em quando se torna obsessão? Por exemplo, lembro-me de uma fase que andavas em busca dos calendários, que tinham... Sim. Estou-me a lembrar das pulseirinhas do Bonfim da Bahia. Portanto, uma série de coisas que a cada altura buscas. Há bocado estávamos a falar dos peluches. Achas que a cada altura essa apropriação é obsessiva? Quer dizer, eu não considero que tenha tido nenhum tipo de obsessão. Agora, há trabalhos que demoram muito tempo a executar, porque necessitam de uma recolha. E nós, se nos distrairmos, nunca mais chegamos ao fim. E, portanto, tem que haver um foco
não é? Tem que haver uma preocupação e o artista é assim que faz na vida, quer dizer, está sempre atento àquilo que é, na altura, a conveniência do seu trabalho. É muito curioso que há muitos artistas que, de repente, estão a fazer um tipo de trabalho, uma obra, e começam a encontrar nos outros artistas parecenças e ficam muito frustrados e acham que estão a ser copiados. Não é. Sempre existiu, só como não lhe interessava, ele não via. E a partir do momento em que é uma questão pessoal, ele está desperto e vai observar e vai encontrar aquilo que antes, se calhar, passava despercebido. Há uma coisa que há sempre no teu trabalho, que é a ordem. Quer estejamos a falar dessas instalações, desses trabalhos mais instalativos, às vezes habitados, não é? A Quintina da Broda era uma instalação habitada para acontecerem coisas. Sim. Como depois naquela subtileza do desenho do corpo, etc. É importante, essa ordem contrasta quase com a forma como nós olhamos para ti, mas no teu trabalho eu sinto muita ordem, muita paz. Pois, é claro, eu não tenho na minha vida essa ordem aparente, mas sou muito ordenado em algumas coisas, mas na realidade não transmito essa... Eu gosto disso. Quer dizer, eu não gosto das coisas totalmente transparentes, porque senão não há poesia, não há nada, quer dizer, não há mistério, não é? Mas não é pensado, é mesmo assim. Bom, o que eu tenho de característico nessa obra que tu citaste, é um calendário agiológico, não é? Portanto, eu fiz, seguindo o modelo dos registros tradicionais portugueses ou de outra parte do mundo, que há registros em muitos países, normalmente são registros católicos. Nós aqui temos uma forte tradição, aqui no norte do país, de senhoras, normalmente de idade, em casa, que fazem os seus santinhos, os seus registros, e eu quis fazer um santo por dia. Cada painel é um mês, e tinha os tais 20, 30 ou 31 santinhos daquele dia. Foi uma escolha, não é? Porque há mais santos do que dias, não é? Do ano. E o que é que isso tem a ver com outros trabalhos, até do início da minha carreira? Há um crítico de arte que disse, a propósito de uma exposição que nem era grande coisa, mas ele foi simpático e disse que eu seguia fiel ao signo icónico. E o que é que isso chamou a atenção? Quer dizer, eu tirando algumas obras de um primeiro período, em que tinha de facto mais figuras, mas as figuras, estou a falar dos anos 80, daquela fase da figuração, as figuras não comunicavam entre si, elas estavam isoladas. O fundo era liso, não havia perspectiva, elas estavam isoladas. Estavam todas no mesmo contexto, mas podiam estar sozinhas, não havia comunicação entre elas, não havia uma ação. E depois isso, com o decorrer, referiste aqueles desenhos daquelas figuras, ou seja, são ícones. Quer dizer, a figura tem esse significado icónico, ela aparece como um ícone. Ou seja, ela é a figura central e o fundo não nos dá nenhuma indicação de tempo, nem lugar, nem espaço. Não é? As resinas era isso, era um sexo no centro de um círculo ou de um quadrado, os registros ou as figuras quando estão sozinhas, isoladas, numa pose vertical. Eu acho que é a única coisa em que eu sou coerente, é tratar a imagem como um símbolo icónico. A mulher é um símbolo icónico para ti? Não sei se é um símbolo icónico, eu acho que sim, eu acho que a mulher não é um símbolo icónico, evidentemente que não, mas há figuras que são ícones de um determinado tempo, de um determinado grupo social, não é? Eu não estou ligado a isso não me interessa, interessa-me quando represento a figura, neste caso a figura feminina era como um arquétipo, eu faço sempre a mesma pessoa, não sei quem é, mas eu faço sempre a mesma pessoa. Os modelos, eu normalmente aproveito sempre modelos de revistas. Nós consumimos revistas no barbeiro, que não vou pouco, no cabeleireiro, as senhoras, nos sítios em que há revistas para ver, nós consumimos as revistas e aquilo é deitado fora. As revistas têm todos o mesmo destino, normal, que é, depois vai para o lixo, vai para reciclar. E eu sempre aproveitei essas imagens que me diziam algo, que me interessavam,
para as descontexto, para as colocar no meu contexto. Eu já não sei a que propósito é que me perguntar. Se a mulher era um ícone. E portanto, nesse aspecto, eu sempre vou buscar essas figuras que no fundo têm uma pose que me interessa, uma pose que não está em movimento, não está numa ação em que suspende no tempo, está uma pose que pode ficar ali eternamente, e depois eu acabo por fazer sempre a mesma figura. Portanto, não se trata de uma obsessão, não tem nenhuma, é um modelo, é um arquétipo, e faço sempre que gosto de desenhar. Sempre que gosto de desenhar, pratico, vou fazendo a figura humana, mas não sou um artista de figura humana. Tenho trabalhos que passaram mais por aí, mas faço de tudo. Eu não tenho. A minha coerência é ser incoerente. Eu vejo uma semelhança entre os trabalhos da literalidade que estavas a falar, apesar de eles serem distantes no tempo, e os trabalhos, por exemplo, agora, destes da cera, que é o teu apreço, não sei se apreço é a melhor palavra, mas o facto de tu explorares muito a matéria. A matéria está muito presente, que estejamos a falar da literalidade, em que há uma presença mais da... Não gosto da arte informal, mas de alguns apontamentos que nos levam a habitar a arte informal. É verdade. E agora, os trabalhos que têm sugestões de figuração, mas a matéria é uma coisa que te interessa, explorar até que ponto a matéria vai. No fundo, a matéria é o que me seduz. A matéria é o corpo, da substância. Estes que nós vimos há pouco lá em cima, não é? Em que tem uma figura também, normalmente masculina ou feminina, não importa, e aparece sempre uma figura sozinha. Não é? Repete-se sempre, acaba sempre por terminar no mesmo. A matéria que tu te referes aí é cera de abelha. Eu fiz trabalhos em encáustica no passado e agora tirei-lhe os elementos que compõem a encáustica e passei a usar apenas a cera de abelha. São experiências que a gente vai fazendo, às vezes não sabe o que é que vai encontrar, não é? Mas vai experimentando e depois acha. E às vezes acha graça e usa e explora, não é? Foi o caso destes trabalhos. A presença da matéria é sempre muito forte, não é? Quer dizer, nós vemos mais a matéria do que a imagem. Ou seja, a imagem e a matéria são a mesma coisa, não é? Mas às vezes o que está representado torna-se secundário em relação à matéria que compõe o trabalho. Eu gosto disso. Estas figuras são engraçadas. Eu fui buscá-las de novo aos mídia, às imagens de consumo. Normalmente figuras ou eróticas ou pornográficas ou simplesmente pessoas que se abraçam. Apaguei um e o outro ficou sozinho. Ficou sozinho, não foi agora por causa do Covid, que isto já comecei em 2016, 2017, portanto já é um trabalho que já vem dessa data. Continuo a trabalhar, mas já vem dessa data. E, portanto, o que fica sozinho, a ausência, não é? A ausência do outro criou um vazio em que a pose em que ele fica deixa de fazer sentido, ou no sense, não é? É que são poses um bocado absurdas. Até estranho, os trabalhos não são muito bonitos. A matéria é agradável, é atraente. A solução está na matéria, porque em si aquelas poses, acho que as pessoas não acham muita graça. Também não estou muito preocupado com isso, embora eu acho que a arte, fundamentalmente, ou seja, há pessoas que não estão de acordo comigo, com certeza, porque acham que a arte é um instrumento, um dispositivo para falar de coisas mais profundas e mais sérias. Eu acho que não, que a arte, nesse aspecto, é sempre ultrapassado por outros meios de comunicação e de expressão artística, são mais eficazes, e no fundo a arte... Eu tinha um professor que dizia isso, que era o Álvaro Lapa, dizia a arte é para rir. A arte tem em si esta... Mesmo que fale de coisas sérias, se não nos provocar... Sim, provocar, no fundo, o humor, o riso, eu penso que fica uma coisa chata. Porque... E por eu achar isso há muitos anos, é que todos os trabalhos que eu venho fazendo nessas várias fases, tirando a literalidade, de facto, a estratégia que eu tenho na escolha eu não gosto de chamar temas, mas digamos para ser mais fácil compreender, dos temas que eu vou usando, a estratégia é sempre a provocação.
Não estou interessado em provocar as pessoas, mas há de facto sempre uma atitude da minha parte que é fazer, se estavam à espera que eu fizesse isto, eu vou fazer o contrário, porque já esgotei aquele ciclo. E a reação tem sido permanente, as pessoas reagem a essa provocação. Digamos, essa provocação funciona. Essa que eu não sei explicar porquê. Mas penso que hoje posso olhar para trás, que já estou velho, posso olhar para trás e vejo que, de facto, a estratégia foi sempre a da provocação. Aquele azul da literalidade foi difícil de encontrar? Como é que... Não, aquilo foi muito fácil. Ainda ontem estive a falar com um amigo meu, da Galiza, e que eu estava-lhe a dizer que ia pintar aquela casa ali em cima toda de azul, não é? Ele disse, claro, a provocar-me, o azul Klein. Pois, o azul Klein, quer dizer, o azul Klein é o azul marinho. O azul Klein refere a fórmula química e tem um azul que ele passou a usar, mas acho que não inventou, não sei, ou se inventou, quer dizer, a diferença não é assim muito significativa. O que transforma esse mesmo azul em algo diferente é a forma, se é mais mate, se é mais brilhante, como é que está o médio, se é pintado sobre que tom ou que cor, não é? Se é escura, se é clara. Portanto, há uma série de manuseamento que nós fazemos do pigmento, que depois pode dar características mais próprias. Claro que se eu pintar o pigmento muito aveludado sobre uma determinada superfície, fica muito parecido com o Yves Klein, fica. Essa é verdade, e eu gosto muito, e quem me dera ser o Yves Klein. Mas o azul é o azul que se vende em qualquer drogaria, é o azul marinho. Ok, agora vamos mudar um bocadinho de tema. Sim. Ao longo do teu caminho, além de artista plástico, também és professor, dirigiste 3 bienais, tiveste uma galeria muitos anos. Não te era suficiente a atividade plástica em termos de satisfação pessoal? Interessante a tua pergunta. E ainda bem que eu tenho a oportunidade de poder falar disso, que é raro. O Jaime Isidoro dizia que, uma vez numa conversa, falámos sobre isso, ele dizia assim, sabes o quê? É que há artistas que se contentam em fazer o seu trabalho de ateliê. E há artistas que se interessam pela totalidade da arte, daquilo que está relacionado com a arte. Ele também era assim. E ele era, no fundo, para me desculpabilizar desses riscos que eu fui correndo ao longo da vida de me meter em muitas coisas. E sabia sempre que quem muito abraça, pouco aperta. Uma pessoa que faz muitas coisas nunca faz nada, nunca aprofunda nada. Está bem, mas pode ser uma característica. Os genéricos também têm as pessoas com formação generalista têm alguma. Hoje até há uma certa incentivo a que as pessoas tenham diferentes formações, não é, de áreas muito diferentes, porque todas somadas vão dar uma particularidade, enquanto que houve muito tempo em que era a especialização. Eu só sabia daquilo, não sabia de mais nada. Não é? E, portanto, é bom que exista pessoas especialistas só de uma coisa e sabem menos das outras, como é bom que haja pessoas que sabem um bocadinho de cada coisa, porque isso pode trazer também um conhecimento novo. Ou seja, tudo é possível, tudo é válido. Não é? Eu sou contra tudo aquilo que seja proibido. Não se pode fazer isto, ou não se deve fazer. Não, pode-se fazer tudo. Tudo faz falta, tudo é importante. E portanto, eu senti, provavelmente pelos exemplos que eu tive de pessoas mais próximas, essa possibilidade, essa abertura de, como artista, poder fazer outras coisas, mas eu sempre que fiz coisas foi relacionadas com a arte, não fiz relacionados com mais nada, não é? Portanto, não é assim uma dispersão tão grande. Foram as circunstâncias. Na altura era normal ser artista e professor, hoje é mais difícil, porque os jovens não têm muita facilidade de ter acesso à carreira, como antigamente era automático, não é? Isso já são duas coisas diferentes, é o ensino da arte e a prática artística. E depois o que é que aconteceu? Olha, aconteceu que uma outra artista tinha um espaço vazio, não sabia o que havia de fazer aquilo, começámos a pensar, isto foi em 1994. E nessa altura tínhamos colegas, eu tinha colegas mais jovens do que eu, 5, 6 anos por aí, que tinham feito também belas artes e nunca tinham feito nenhuma exposição.
eu solicitei até algumas galerias para abrirem a porta aos jovens e não queriam abrir a porta aos jovens. Naquela altura não estava a dar, não compensava. E então transformamos essa casa num lugar em que muitos jovens fizeram as primeiras exposições e hoje estão aí, já fizeram para aí 50 ou mais, não é? Mas passaram por ali, da sua primeira exposição passou ali. E outros, que já tinham feito, que até já eram bem conhecidos. E essa foi uma experiência. Essa experiência depois continuou porque houve um desafio, entretanto, de fazer parte de uma associação de galerias. Eu nunca fui galerista, eu coordenava um espaço expositivo, mas nunca fiz o papel, porque um galerista tem responsabilidades e tem um papel que não é só convidar artistas para fazer exposições, não é? Portanto, eu só me limitava a isso, não fazia mais do que isso. Mas mesmo assim já era bom. E essa é a minha experiência com Por Amor à Arte, não é? E depois, a Bienal, não sei, é disso que estás a falar, eu já tinha participado na organização também de algumas exposições, assim. E a Bienal foi um convite dos colegas da Associação Projeto, não é? Nós tínhamos aqui uma associação, ainda temos, que foi constituída para organizar as Bienais de Cerveira, e tínhamos alguns artistas que estavam ligados às Bienais, não é? Nesse momento. E o Henrique Silva quis passar para a Fundação, portanto, já estava cansado de estar naquele lugar e os colegas propuseram-me. Eu na altura nem contava e nem queria, mas depois achei que podia e não foi difícil porque estava tudo montado, a organização estava montada, as pessoas estavam ali. E, portanto, eu estava com medo, mas não havia razão para isso. Acho que correu bem. Depois houve outras pequenas histórias que já não correram tão bem e que eu não gostei nada. É assim, e acho que não vai mudar nunca, não sei. Mas no essencial foi uma boa experiência. Não quero repeti-la, nunca quereria mais repetir aquilo, porque primeiro já não tenho idade para isso. Acho que agora tenho que aproveitar o tempo que tenho para usufruir daquilo que eu já fiz. Eu não quero fazer mais nada de novo. Agora quero aproveitar o que eu fiz. E agora tenho que tirar partido disso, que não vou estar toda a vida a fazer e depois quando é que eu vou usar as coisas, não é? Também pode ser uma maneira de estar, sempre a fazer e nunca colher. Agora não estou nessa, agora estou noutra. Portanto, já não me vou meter em mais projetos nenhum, fica descansado. As minhas aventuras terminaram, artísticas, não é assim, ligadas, terminaram aí e agora estou só a pensar no dia em que só tenho trabalho de ateliê e já me vai chegar muito bem. Como é que conheceste o Jaime Isidoro e qual é a importância dele na tua vida? Olha, tenho algumas pessoas muito importantes na minha vida, umas pela positiva, outras pela negativa, mas todos foram importantes porque me deram referências. O caso do Jaime Isidoro, eu em 1984 participei na Bienal de Cerveira e tive o Prémio Revelação, não era o Prémio Jovem. Nunca tinha participado assim em nada. Tinha participado no Prémio Augusto Gomes, também tinha tido uma menção honrosa, mas era um prémio, era uma exposição de escola, de alunos finalistas, não é? Em Matosinhos. E nunca tinha apresentado, nunca tinha assim, aparecido em nenhum sítio. Foi a primeira vez. Eu até pensava que nem ia ser aceito. Tinha uma obra muito grande, feita na escola, e lembro-me muito, com carinho, esse tempo em que o Jaime Isidoro enviava para a Escola de Belas Artes um caminhão de caixa aberta, que pertencia à Câmara Municipal, com certeza, e as obras eram todas metidas ali, todas assim, não havia nem cobertura, não é? E transportavam. O meu quadro era grande, mas cabia, e veio, pronto, por aí. E nessa altura eu organizei com outros colegas uma viagem de finalistas nas Belas Artes e eu estava na Dinamarca, nesse momento estava na Dinamarca, e a Bienal inaugurou. E depois disseram que eu tinha tido prémio Revelação, foi muito engraçado. Também estava o Rui Pimentel nessa viagem, ele também tinha tido prémio no ano anterior. E foi engraçado, mas eu nem sequer sabia se aquilo tinha alguma importância, não é? As pessoas é que me diziam, eu achava assim que engraçado. Fiquei surpreendido. A partir daí, vim cá, não é? Vim cá ver a Bienal. Vim cá ver a Bienal e fui muito bem recebido pelo Jaime Isidoro, pelo José Rodrigues, por toda a gente. As pessoas eram extremamente generosas para com um jovem desconhecido. Não é? Eram muito generosas. Se calhar hoje isso é mais difícil.
eram muito generosas. E eu fiquei ligado às pessoas, quer dizer, fiquei amigo de repente, assim, pessoas muito mais velhas do que eu, não é? Ficámos amigos até sempre, não é? E eu já me conheci assim, neste contexto. Depois, como morávamos perto, ou seja, eu morava perto da galeria, na Boa Vista, e encontrávamos muitas vezes e mais tarde ele convidou-me para fazer lá uma exposição. Eu não sei se ele me convidou, se foi eu que me fiz convidado, mas fiz lá uma exposição na galeria dele e depois fiz muitas e tenho muitas saudades desses amigos, desse amigo e de outros. Uma penúltima pergunta, que a última é uma de praxe. Sim. Gostavas de fazer uma grande retrospectiva do teu trabalho? Todos os artistas gostariam de fazer uma retrospectiva, não é? Claro que quando se trata disso, a gente tem que pensar sempre, olha, eu não sabia, mas já estou velho, não é? Já tenho mais caminho para trás para olhar do que para a frente. Mas é sempre interessante porque nós precisamos, os artistas precisam de catalogar, de ordenar todo o seu percurso. A retrospectiva faz sentido por isso. É muito difícil fazer uma retrospectiva para alguns artistas, porque muitos são desorganizados, que é o meu caso, e eu não sei onde param as obras. Okay? Algumas sei, mas felizmente ou infelizmente, não sei, houve uma altura da minha vida em que vendi muitas e eu não sei onde é que isso anda. Mas provavelmente há maneiras, tu sabes disso muito bem, que já fizeste com o Miguel Dalto, como encontrar as coisas, há pessoas que encontram tudo. É uma retrospectiva, tenho a certeza que um dia tem que acontecer, não é? A todos, não é a minha, é a todos os artistas, um dia tem que fazer uma retrospectiva. E espera-se que essa retrospectiva seja uma oportunidade para que as pessoas possam interpretar, ter uma percepção do trabalho do artista, não pontual, que é cada exposição, mas o trajeto, que às vezes descobrimos que faz sentido, às vezes pensamos que não faz, às vezes encontramos sentido nas coisas. No fundo, é muito curioso uma retrospectiva. Se não for um amontoado de quadros antigos, é um desafio muito interessante, se for bem feito. De todas as formas, a propósito disso, tinha-te comentado, quando fomos ver aquela casita ali em cima, que eu comprei, porque estava barata, mas eu andava com uma ideia há uns anos atrás e comentei isso com o Henrique Silva, comentei com os outros colegas, até colegas que não são de cá, que antigamente, para já eu não sei qual é a necessidade disso, mas é uma ideia. Agora, se calhar, é uma ideia, mas não há necessidade nenhuma disso. Pois não, concordo perfeitamente, mas ok, a ideia surgiu. E quando uma ideia me aparece, depois eu não consigo esquecê-la, tenho que discutir. E eu apercebi-me, uma vez estive em São João da Pesqueira a dar aulas e encontrei lá uma casa, um museu de um escultor que foi meu professor nas Belas Artes, professor de desenho, que era o Eduardo Tavares, São João da Pesqueira. Ele era de lá. E então a Câmara Municipal dedicou-lhe uma casa, um casarão, e ele tinha lá a sua obra. Achei aquilo muito bonito, achei aquilo fantástico. E nós sabemos que pelo país fora, antigamente havia menos artistas, as autarquias dessas aldeias ou vilas dedicavam um espaço ao artista, não é? Hoje já não é possível, porque hoje há mais artistas do que vilas e aldeias, não é? Portanto, não faz nenhum sentido. Isso acabou. Muita obra hoje também não é fácil de guardar, não é? E a maior parte das coisas também não deve ter interesse nenhum. E então eu estava a comentar com outros artistas, mais até com o Henrique Silva, o que é que vai acontecer à obra que está guardada, não é? Porque não há capacidade dos museus absorverem a obra de tantos artistas, não é? Porque depois também se discute se tem interesse ou não tem interesse. Portanto, e mesmo que tudo tivesse muito interesse, e acredito que tenha, não há capacidade de absorção. E, portanto, as coisas vão acabar sempre espalhadas, não é? Desagregadas. É normal também, e não tem problema nenhum que seja assim. Muitas estão em casa das pessoas, outras não estão. Não importa, mas a gente pode querer mudar a agulha do destino. E que é uma coisa que eu gosto, de alterar as coisas. E eu pensei assim, bom, a gente podia pensar nisso, e eu lembrei-me que num terreno que há aqui em cima, instalar contentores. O contentor tem 12 metros por 2,20, é pequeno. Mas olha, quer dizer, é o que é, não é? E os artistas têm que ter capacidade de se adaptarem
ao sítio específico, não é? Que neste caso era um contentor. E um ou dois ou três, e os artistas podiam apresentar as várias fases do seu trabalho em contentores. E que seria, digamos, disponível para a visita do público, porque era uma relação entre a natureza e a arte. Portanto, os contentores estariam espalhados aqui nesta zona, que é a natureza, não é? Quase selvagem, e era um pretexto para as pessoas percorrerem, fazerem um percurso na natureza, este contacto com o ar livre, com este património que nós temos, que é a natureza, e ao mesmo tempo o contrário da natureza, que é este artificial, que é a arte. E era uma ideia que eu acho que poderia ser curiosa para explorar. Neste momento eu tinha prometido que não metia mais nada, mas se calhar se valer a pena, tentarei dinamizar esta coisa que eu chamo na brincadeira Museu Gondar. Última pergunta que é da praxe. De que forma é que este contexto de pandemia alterou o teu cotidiano? Nada. Não alterou nada, porque, assim, eu por acaso estou de baixa. E, entretanto, a junta médica está suspensa e, portanto, eu sou obrigado a continuar de baixa. E estou confinado aqui em Cerveira, Gondar, não é? Aqui neste pedaço de natureza. E é como se estivesse num fim de semana muito prolongado. Portanto, eu não me posso queixar da vida. Aliás, nunca me queixei muito da vida, mas agora não posso queixar. Tenho um problema que ainda não resolvi, que é, eu sempre tive necessidade de passar muitas horas por dia no ateliê. Mas a natureza está a ser mais forte. Eu não tenho resistido a ir para o ateliê porque meto-me a fazer coisas cá fora e tem-me dado muito prazer. E como a arte tem que ser liberdade, tem que dar há sofrimento, mas tem que ser, a busca é essa, do prazer, do contentamento. E como eu estou a encontrá-lo fora do ateliê, estou a encontrá-lo na natureza, é isso que eu faço. A arte, para mim, mesmo que um artista trabalhe muito, eu já tive fases da minha vida em que trabalhava obsessivamente, mas isso era porque me sentia bem assim. A arte é a expressão máxima da liberdade, do prazer, também, porque não? E por isso é que eu entendo que nós podemos fazer tudo o que quisermos dentro do ateliê. Porque se não pusermos, por ser proibido ou menos permitido, eu faço logo. Eu e os outros somos todos assim. Portanto, a transgressão faz parte da nossa atitude como artista. Eu agora estou a transgredir, não indo para o ateliê e ando a fazer jardinagem e agricultura, que também é bom. A história das flores. As flores, eu sempre gostei de flores e de verde e da natureza, sempre gostei de tudo, gosto de tudo. Olha, gosto de vinho branco, gosto de vinho verde, tinto, maduro. Eu só não bebo porque não posso, já esgotei a minha cota para esta vida, para esta encarnação. Não há problema nenhum, tudo é tão maravilhoso. Eu não acho que a gente deva dizer mal de nada, nem dizer que não gosta de nada, porque tudo tem o seu encanto e tudo tem o seu interesse. Tenho pena de não poder, não é? Usufruir abundantemente de tudo aquilo que é tão maravilhoso e que nos rodeia, não é? Augusto, muito obrigada. Eu é que agradeço.